amor, uma temática sobre o amor, claro, a primeira, que filosoficamente falando, que chama a atenção para o olhar, o primeiro é o banquete, né, de Platão. Mas existem muitos outros textos da filosofia antiga que trabalham nessa temática. A gente começa a trabalhar aí ouvir um pouco Racide sobre isso. Nós vamos começar aí com o professor Racide, que fez todo o esforço do mundo para estar aqui. É um prazer estar participando do Filocultura, principalmente movido por um tema tão instigante como é o tema do amor. Jefferson sugeriu, e aí eu aceitei, porque realmente, além de ser Platão, é um assunto realmente muito instigante. Esse diálogo, ele começa de uma forma muito peculiar. Apolodoro vem descendo a rua para encontrar outras pessoas e ele escuta alguém atrás dele chamando Filerino, Filerino porque ele era de Filero, na cidade. Você não vai esperar por mim? E aí o Apolodoro vira e vê quem é, e, enfim, eles começam a travar então um primeiro contato e caminham na mesma direção. E o companheiro, que depois parece ter o nome de Glaucus, ele pede que Apolodoro narre o que Sócrates havia falado em torno do amor. E uma das estranhezas no começo é porque este Apolodoro pergunta ao companheiro se ele acha que esse é um diálogo recente de Sócrates. E ele diz assim, não, porque esse diálogo foi travado com a presença de Agatão, um dos discípulos de Sócrates, e faz muito tempo que Agatão já se foi, já não se encontra aqui na Terra. Então, enfim, tem-se a notícia de que o diálogo foi contado através de uma outra pessoa que tinha assistido ao banquete, ao simpósio. O que é exatamente o simpósio? O simpósio é justamente um banquete, um encontro entre os filósofos, regado a vinho e conversa, regado a música, vinho e diálogo filosófico. Nesse diálogo estão lá presentes Sócrates, Agatão, e no final aparece Alcibíades, que chegou meio chapadão no final e causou um tumulto, entre aspas, no final. A questão básica é sobre o que é o amor, e o diálogo se desenvolve a partir de uma narrativa acerca das virtudes do amor. É uma coisa bonitinha, né? Dá uns agudos assim, bem falseados, uns falsetes. Então, o tema se desenvolve em torno do que é e quais são as virtudes do amor. As virtudes do amor são apontadas, e aí, no começo, toda a narrativa vai dizendo e relatando e rememorando quantas pessoas já morreram por amor. O resgate de quem já estava no Hades, e o amante teve a coragem de oferecer a própria vida para ir resgatar o amado por amor. Algumas mulheres que se jogaram, não no banquete, mas em outros diálogos sobre o amor, mulheres que se jogaram na fogueira para morrer e ir embora junto com o amor da vida delas. Então o diálogo no banquete começa
descrevendo essas virtudes disso que a gente chama de amor. E quem não lembra de Romeu e Julieta? E como não é oportuno falar de Romeu e Julieta quando se trata do tema amor, um clássico, né? Shakespeare se inspira e mostra esse amor extremo de alguém que tem um amor tão profundo que é capaz de tirar a própria vida pela pessoa que ama. E quem é que não citaria, por exemplo, o amor do Mestre Jesus pela humanidade? Morre na cruz, crucificado, derrama o sangue por amor à humanidade. Então o diálogo começa, e aí eu estou misturando entre o diálogo, o que ele diz, e outras coisas que a gente pode acrescentar, né? Já que se trata de filocultura, onde a ideia é trazer a filosofia para mais próximo da poesia, né? Então, estranhamente, chega um momento no diálogo onde não se fala mais do amor, se fala dos amores, onde a gente começa a perceber que não existe o amor, mas os amores. O diálogo vai tratar então de um tipo de amor chamado amor urânico, o celeste, e do amor pandêmico, o popular, o amor que acontece aos seres comuns. Sócrates, no Fédon, ele tinha dado exemplo de pessoas que amam tanto a algumas outras, que quando essas pessoas morrem e vão para o Hades e se perdem no Hades, essas pessoas têm coragem de morrer também para ir até o Hades. O Hades é uma lei. E até o Hades e resgatar aquelas pessoas amadas que estão. Então a gente poderia fazer uma pergunta. O seu amor é capaz de ser um amor pronto a morrer por alguém, doar a vida por alguém? Isso é uma grande virtude, né? A gente sabe que o Alcibiades, ele foi salvo na guerra pelo Sócrates. E isso era tido como uma prova de amor muito grande. Aliás, havia uma cultura entre os generais, entre os militares, do militar mais velho sempre se afeiçoar demasiadamente por uma jovem, para que ele ficasse mais corajoso, mais bravo na guerra. Ora, se eu tiver desenvolvido uma grande feição por alguém que está na guerra comigo e eu amo profundamente essa pessoa, eu tenho esse impulso e mais coragem de, na hora do aperto, fazer de tudo para salvar essa pessoa, inclusive arriscar a minha vida para isso. Então, um dos critérios para se chamar o amor de virtuoso no Fédon é justamente essa capacidade de negar-se a si mesmo por amor ao outro. Mas o Sócrates vai colocar uma questão muito interessante a respeito disso. No Fédon, o Sócrates, descrevendo o que é a verdadeira virtude, diz que algumas pessoas que pensam que são virtuosas não estão senão praticando um grande egoísmo, achando que são virtuosas. E eu desenvolvo já um pouquinho mais isso. Antes, eu aproveito para
marcar, pontuar uma diferença que a gente pode fazer entre apego e amor. Se eu perguntar para você qual é a diferença entre o apego e o amor, o que você me diria? Você pode ser terrivelmente apegado e chamar a esse seu apego de amor e tomar esse apego como amor. Mas ainda cabe fazer a pergunta se isso é realmente amor ou apego. Veja, o apego escraviza. Aquele que é apegado está escravo de seu objeto de apego. E também, na maioria das vezes, escraviza o seu objeto de apego. Em tese, aquele que ama de verdade deveria dar total liberdade ao seu objeto de amor. Aquele que ama. Total liberdade, irrestrita. Isso é uma morte muito profunda, da completa liberdade àquele que você ama, a ponto de negar-se a si mesmo. Então, no meio da fala pode-se estabelecer uma diferença entre, ou pelo menos questionar a diferença entre apego e amor. Sócrates o exemplo que Sócrates diz a respeito do verdadeiro amor é: você só tem um amor verdadeiro aquele que julga ter um amor virtuoso. É aquele que troca qualquer moeda, qualquer coisa, por uma outra específica. Ele diz que aqueles que vão ao Hades para resgatar os amados que estão no Hades perdidos, não vão por amor de verdade, vão por apego. Eles estão tão apegados, mas tão apegados, que eles são capazes de morrer para resgatar seus objetos de apego no Hades. Então, o que é realmente a expressão desse amor platônico, desse amor socrático? Em que situação realmente o amor verdadeiro, o amor urânio, como divide, como define o diálogo, estaria presente? No Fédon, Sócrates diz que somente no caso de alguém morrer por causa da verdade, por causa da sabedoria, somente nesse caso seria amor de verdade. O resto é uma forma de apego disfarçada de amor. É um resgate do objeto pandêmico, do objeto dos sentidos. É sempre você querendo satisfazer a si mesmo através do outro que está lá no Hades e que você vai resgatar. Isso é bem diferente de morrer pela sabedoria, porque a sabedoria para Sócrates e a morte são a mesma coisa. O objeto de aquisição do amor à sabedoria está além de qualquer objeto dotado de aparências. A sabedoria transcende a qualquer aparência. A sabedoria transcende a qualquer aspecto sensorial, sensível. De tal sorte que não resta nada de sensível nesse objeto do amor verdadeiro para ser resgatado, senão a própria sabedoria, que é transcendente a qualquer coisa dos sentidos. Olha que estranho.
O que é isso que eu devo resgatar com o meu amor e que misteriosamente não se parece com nada que eu conheço através dos sentidos? Como é que você estaria pronto para morrer por algo que não vai te dar prazer, carícias? Você não vai receber alento para os seus desejos. Você não vai receber absolutamente nada que numa relação comum você receberia. Pelo contrário, neste amor descrito por Sócrates, você morre, você se dissolve, de tal sorte que o que sobra é a própria sabedoria, e essa sabedoria é aquela sabedoria transcendente. Então o diálogo divide. Começa descrevendo várias formas de amor. E no começo, parece muito com o que o Caetano diz. E o que é que o Caetano diz? Fala, Jefferson. Não, mas não sei se era Cazuza que Caetano. Eu não sei quem era, mas é um grande poeta. Eu gostaria de ter feito a música que ele fez. É o que era sorte de um amor tranquilo? Não, ele diz que qualquer forma de amor vale a pena. E no próprio diálogo, eles vão descrevendo várias formas de amor. No Lúcio Santos diz uma coisa parecida, que é: consideramos justo toda forma de amor. De amor. Nesse diálogo e também no Fédon, Sócrates não é bem assim. Só quando você é capaz de morrer de amor por algo que não é dotado de aspectos sensíveis, é que você está manifestando o amor verdadeiro. Um amor que se dá a partir de uma perda absoluta. Um amor onde você não ganha absolutamente nada. Um amor que é absoluta entrega, rendição. Que tipo de amor é esse? Você ama sem receber absolutamente nada em troca. E o melhor, o objeto do amor é absolutamente transcendente, ou seja, absolutamente livre de qualquer dominação sua. Está bem parecido com o nosso amor comum, né? A gente ama porque quer o outro absolutamente livre. Por exemplo, se o outro se apaixonar com quem a gente vive por uma outra pessoa, a gente chega para ele e diz assim: ah, tudo bem, você está apaixonado por outra pessoa. Que massa, vou te dar o maior apoio. Estranho, não é? Mas a gente está falando de um amor absolutamente resignado, absolutamente entregue, rendido. A gente está falando de um tipo de amor que não quer ganhar, quer doar-se. Olha qual é o objeto do meu amor. É algo que os meus olhos não veem, o meu tato não toca, os meus ouvidos não ouvem. É algo completamente transcendente a qualquer coisa dos sentidos. E o que é isso? Para nós, sensitistas, isso não é nada. Como é que eu vou amar alguém que não me dá nada em troca? Nenhuma forma de prazer sensorial. Mas é desse tipo de amor que Sócrates está falando. Então ele divide. Ele distingue o amor pandêmico, o amor comum, que todo mundo tem, com todos os seus ciúmes, do amor urânico. Urânio.
Eu fico me perguntando, é possível isso? Essa forma de amor? Ainda será. Mas essa é a forma de amor proposto. Então, com essa concepção de amor do Urânio, ele desconstrói qualquer elogio do começo do diálogo. Qualquer forma de amor que aparece antes está submetida, está num nível inferior a essa outra forma de amor. Pense numa humanidade que amasse sem receber absolutamente nada em troca de seu amor. Absolutamente nada. Nada sensível, nada visível, nada tátil. Então todo o diálogo vai dividindo. Começa descrevendo as formas comuns de amor para culminar nesse amor, que é uma morte absoluta, na qual o que sobra já estava lá de alguma forma e não se parece com nada da realidade sensível. Então, eu não vou me estender muito na questão do diálogo, porque a questão fundamental do diálogo, banquete, é essa. O passo final é a interferência de Alcibiades, que chega acompanhado de um monte de músico. Antes, Sócrates tinha dispensado, não, os presentes tinham dispensado os flautistas, porque os músicos, porque em todo o simpósio eram convidados músicos, eram convidados flautistas, poetas. E dessa vez, como se propôs que o tema fosse o amor, e porque o amor era considerado o Deus mais antigo, e o bem de todos os deuses, foi sugerido que o diálogo, eu passei por cima de uma coisa muito importante na leitura desse diálogo. De fato, o primeiro passo não é interpretar, não é narrar, não é descrever as diversas formas de amor e de virtudes do amor. Estranhamente, o diálogo começa perguntando o que é beber corretamente, o que é embriagar-se corretamente. Você lembra disso? O tema sobre o amor é também o tema sobre a embriaguez. É estranho e muito poético. Quem anuncia o amor nesse diálogo é o tema da embriaguez. E o que é embriagar-se? Se você de fato estiver embriagado, o que está lhe ocorrendo? Está cheio de razão, né? Está fazendo tudo direitinho, tudo como as regras do bom senso mandam, né? Na embriaguez de vinho bom, além de lúcido, você perde os limites. Não existe limite para a sua moral. O Deus mencionado no anúncio do tema do simpósio é Dionísio, que também é chamado Baco às vezes. Então, o diálogo se inicia não pela descrição dos elogios das virtudes do amor. Eu tinha passado por cima disso, um detalhe muito importante. Ele começa perguntando o que é se embriagar corretamente. O que é, Tiago, se embriagar corretamente? Não ficou de fora. O que seria isso? No Islã, no sufismo, Deus é o Sama.
Deus é o vinho. Em Deus você se embriaga. E a menos que você se embriague completamente em Deus, você não pode encontrar Deus. Deus só é encontrado por bêbados. Dionísio é um Deus desse tipo. Dionísio só pode ser encontrado por bêbados, por almas embriagadas, almas que perderam completamente o limite, que se dissolveram no prazer. Então, coincidentemente no sufismo islâmico, Deus é o samba, o vinho sagrado. Você só pode atingi-lo se você dançar e for embriagado por ele. Ninguém pode conhecer Deus se não for embriagado por ele. Ninguém pode conhecer o amor se não for embriagado. Você já viu alguém realmente apaixonado, de verdade apaixonado, que não pareça estar bêbado? Quando você perde as estribeiras e cai de quatro por alguém, isso é algo atendido pela razão, ou você é possuído por uma situação que mais parece como uma embriaguez? Então, o diabo, na verdade, começa perguntando o que é se embriagar de verdade. E isso combina muito bem com os simpósios, que eram sempre regados. Sabe qual era a proposta dos simpósios? A regra geral era beber o quanto quisesse, sem perder a consciência, embriagar-se completamente e continuar iluminado pela consciência, pela sabedoria. Dizem que Sócrates era um dos craques nisso. Na defesa da minha tese, eu disse que Sócrates, ao contrário do que muita gente pensa, e diz que Sócrates era um pessimista que renunciava à vida, eu não posso concordar com isso. Um cara que só se encontra rodeado de amigos e em simpósios vai e deita nos leitos para beber vinho durante o simpósio todo, como é que ele pode ser considerado alguém que é contra a vida? Platão é um pessimista. Como é que ele pode ser considerado um pessimista? Dentro da academia havia o ginásio, que cuidava do corpo. Enfim, o tema do banquete começa perguntando o que é a embriaguez, estabelecendo as regras de como deveria ser a bebida daquele simpósio. Passa a uma narrativa das virtudes, em torno das virtudes do amor. A tensão dialógica ocorre mostrando a diferença, a distinção entre o amor pandêmico e o amor urânio. Entre o amor que não passa de um resgate de interesses próprios, disfarçados de grande entrega, para o amor que é uma entrega real. Ele diria: Julieta não morreu por amor, mas ela gostava muito dos braços de Romeu. E tudo que ela queria era resgatar os braços de Romeu. Romeu não morre por amor a Julieta, morre porque ele quer resgatar alguma coisa que o satisfazia, existencial, sensivelmente. Então, a minha fala, ela vai ser justamente, para não me estender muito, vai ser isso, mostrar e colocar diante de vocês essa proposta que Platão coloca no banquete, convidando as pessoas a refletirem sobre dois tipos de amor, não sobre o amor especificamente, porque não existe só um tipo, existem dois aspectos do amor, aquele que ele chama de pandêmico e aquele que ele chama de urânio. Então, não me limitando ao Fedon, aí a gente pode abrir um espaço agora para perguntas e trocar uma ideia a respeito disso, porque eu também me considero um aprendiz. Então eu abro espaço aí para vocês. Obrigado pela atenção.
Professor, o senhor falou aí a respeito do amor é a entrega, sem ter nada em troca. Então, amor significa que está muito próximo do sofrimento, na questão de tipo a decepção, sem ter nada em troca. Não sei se a pergunta... Se de fato eu não quero nada em troca, eu não sofro com aquilo que eu perco. Como é que eu posso sofrer? Por aquilo que não é objeto do meu apego. Somente uma coisa gera sofrimento real: o apego. E isso é explorado também no diálogo. Eu estou livre daquilo ao que eu não me apego. Se a minha entrega é absoluta, e é fácil e de acordo com o que está descrito no amor humano, se a minha entrega é absoluta, o objeto da minha conquista é algo que transcende a qualquer interesse. E se os meus interesses, os meus desejos não estão presentes na minha entrega, não há sofrimento. Embora possa haver dor. Se você me perguntar, uma vez perguntaram a uma mestra zen, que também ensinava uma coisa parecida. Era o último dia com ela. E ela... Esse povo zen é muito esquisito. Ela escolheu morrer queimada numa fogueira. Era o último dia de vida dela. Ela sabia disso. Ela sabia que ia morrer. E ela disse: eu quero acender a minha própria pira. Eu quero eu subir na fogueira e eu acender a minha pira. Eu não quero ter esse trabalho para mais ninguém. Ela sobe, acende a pira funerária, e quando está no meio das chamas, um discípulo olha para ela e diz assim: mestra, posso lhe fazer uma pergunta? E essa vai ser a minha última pergunta. Me diga uma coisa, você está sentindo dor? Ela olha para o cara e diz: óbvio que enquanto você tem ligação com os sentidos, o fogo queima e dói. Nietzsche, quando descreve alguns aspectos do amor fati, dizem que, eu não sei se é verdade, mas parece que Nietzsche uma vez segurou uma brasa para tentar demonstrar que é possível o prazer apesar da dor. Olha, deve ser coisa da gente muito corajosa. Então, deve-se fazer uma distinção entre a realização e dor. Eu acredito que no Jesus Cristo, derramando sangue na cruz, crucificado, ele está em êxtase. Está nisso, não é? Mas eu acho que em Jesus, quando está derramando sangue na cruz, uma pessoa do porte de Jesus, ele está em êxtase. E dizem que aquela mestra zen também estava em êxtase depois de acender a pira funerária. Não sei se consegui responder, mas a resposta que eu tenho é essa. Assim, o que me deixa, eu acho que muitos aqui ficam com dificuldade de entender esse amor proposto por Sócrates, por Platão, é que pela realidade que vivemos hoje, pelo amor, pelo que conhecemos de amor ou sobre o amor, é difícil para que compreender esse amor proposto, né? Porque o amor que existe hoje é o amor apego, né? Ou no caso o amor urânio, não, qual é o amor?
se eu poderia enxergar no tempo de hoje a existência desse amor. Nos dias de hoje, é possível, existe esse amor de alguma parte? Em alguma parte, em alguém? Esse amor, no caso, não seria da condição humana os dois amores? E assim, atingir esse amor urânio seria passar por estágios, e também como condição o outro amor? Sobre a questão do apego. É claro que o que traz o sofrimento é o apego. O desapego e, portanto, estar desapegado da sensibilidade, tudo é o que nos tornaria de fato livres e, portanto, viria esse outro aspecto do amor que Mariana colocou agora, que seria o amor pela sabedoria, né? O amor por algo sem esperar nada em troca, essa coisa toda. A minha preocupação, interrogação é assim, como é que o grego que está lá nos dizendo, vamos nos encontrar no simpósio para a gente beber, para a gente se embriagar, ao lado tem um ginásio para você curtir seu corpo, e ainda o símbolo do amor é esse amor desinteressado, esse amor sem sofrimento, esse amor. Me parece contraditório o diálogo entre essas duas perspectivas. Legal. Boa noite. Olha, as questões são muito boas, oportunas. O amor urânio, Jefferson, não é uma questão pessoal, porque através dele a pessoa, e pessoa em grego é persona, que significa máscara. Nesse amor urânio, as máscaras desaparecem, a pessoa desaparece. Ele é uma espécie de morte. A única coisa que deve sobreviver nesse amor é o próprio amor. A pessoa desaparece. E uma segunda coisa interessante é, se você toma vinho para se embriagar e permanece no controle, você não está embriagado. Então há uma analogia entre a embriaguez e o amor verdadeiro. Por quê? Porque o amor verdadeiro é a perda de todos os controles. Ou seja, não há mais um ego. Nós tivemos no Filocultura, Magão veio aqui, e em fevereiro falou sobre alegria, e nesse dia ele falou sobre, acho que um primo dele, que desesperado por causa do amor perdido, e aí terminou na embriaguez. Então, essa embriaguez é uma embriaguez negativa nesse aspecto. Foi bom você tocar, porque nós estamos falando de duas coisas constantemente: o amor pandêmico e o amor urânio. No amor pandêmico ou na paixão, a paixão é uma queda, deliciosa queda, mas é uma queda. Na paixão você não cai para cima, você cai para baixo. A paixão é uma queda. Na paixão você se torna um escravo. A paixão é a carta do diabo, porque o diabo é aquele que só se contenta quando mantém as coisas sob controle. E de tabela você pode fazer uma analogia dizendo que o diabo é o ego, é a pessoa, é a sua individualidade. Então, quando Sócrates diz, eu sei que minha fuga está preparada pelos amigos, mas eu não quero fugir. Eu fui condenado a beber cicuta pelos cidadãos atenienses. Eu estou aqui justamente para salvar algo que há muito se perdeu. Toda questão política, ética, está focada no indivíduo, na pessoa, cada um querendo tirar proveito. E eu não quero salvar o meu próprio corpo. Eu quero, em nome de algo que me transcende, a saber, uma lei, uma arete grega estabelecida. Eu não aceito fugir. Eu vou cumprir a justiça de beber a cicuta.
eu prefiro sofrer todas as injustiças do que cometer uma só. E aí, o diabo então começa colocando Sócrates no patamar de insensato. Como é que você é insensato? Os deuses nos deram a vida. Os deuses nos deram a ginástica para cultivar o corpo, para manter o corpo vivo. E você se chama de sensato. E, no entanto, você está dizendo que vai abandonar os amigos, que vai abandonar o seu próprio corpo. Você poderia estar em Mégara a essas alturas. E ele recusa. Porque para o Sócrates, o Fédon, que é uma culminância desse amor, que é morte, a pessoa não é o mais importante. Para o senso comum, para o pandêmico, Mas estranhamente, Sócrates está dizendo: há algo que só se atinge, há algo maior do que qualquer condição pandêmica, há algo maior do que qualquer condição humana que está prometida ao homem, mas só pode ser atingido pela completa morte do homem. E a completa morte do homem não é apenas morrer fisicamente. A morte física do corpo, do soma sema, é apenas um aspecto da morte total. De fato, se a morte do corpo fosse a morte que liberta de verdade, todo suicida estaria liberto. Mas há toda uma crítica que Platão faz à morte do vulgo e à morte do suicida, colocada diante da morte para o filósofo. A morte para o filósofo é algo que transcende morrer apenas no corpo e que coincide com isso que a gente chama de amor urânico. Por que coincide? Porque nesse amor urânio não há absolutamente nada de pessoal a ser atingido, de individual a ser atingido. Então, nesse amor urânio, você só se encontra se perder. Se você não se perde completamente, você não se encontra. Jesus Cristo diz uma coisa interessante: é morrendo que se vive. Deus é amor. Mas que tipo de amor? Igual ao meu? Aquele pandêmico que existe sempre em função de alguma coisa que lhe dá um retorno. Então é muito interessante, muito oportuno tudo que vocês colocaram, porque a gente está fazendo a distinção entre o amor comum e a respeito do corpo. É isso que eu estou dizendo. Não se trata de cometer suicídio como uma seta que abandona absolutamente seu corpo, que desrespeita completamente seu corpo. Trata-se de uma compreensão profunda daquilo que constitui o aprisionamento. E em Platão, o que aprisiona o homem é a ignorância. A ignorância sobre sua própria essência, a ignorância sobre as essências divinas, os eidos. E só se atinge a sabedoria através de um pensamento purificado de todas as influências sensoriais. Então isso levaria a outra pergunta. Fora o sábio, o filósofo, outros não atingiriam esse amor urânio, porque não iam morrer com essa consciência. Esse amor urânio é a filosofia por excelência. É a metafísica por excelência. Isso significa que na visão platônica,
O filósofo, o objeto de maior valor para o filósofo é a morte. A morte absoluta. Que estranho essa proposta de Platão. Estranhamente, os dois amores nos levam para uma morte. Porque se a gente pensar no amor apego do camarada que morreu para ir buscar o companheiro lá no Hades, ou então o cara que está se embriagando porque não consegue mais a mulher amada, e aí determinou que a companheira dele é a cachaça mesmo, e como não tem mais sentido a vida, é buscando ali, leva à morte. Estranhamente, é estranho isso, como diz você, é estranho, porque também o amor verdadeiro me leva à morte. Aí nós temos duas mortes. Mas não é estranho. Duas mortes. Como você pode classificar o amor em dois, você pode classificar as mortes em duas. Uma é a morte dos sentidos. E outra é a morte total. É uma questão de focos. O suicida, ele não está querendo morrer. O suicida está querendo uma vida que ele não tem. Quando alguém decide cometer suicídio, está dizendo: eu não suporto não ter aquilo que eu quero e não tenho. Eu não suporto não ter a vida que eu gostaria de ter e não tenho. A morte do suicida é uma morte focada num profundo apego. É uma questão de foco. A morte para o filósofo é algo extremamente diferente. O filósofo não está brigando contra a vida, frustrado por aquilo que ele não tem e que gostaria de ter. O prazer dele está em transcender qualquer objeto de aprisionamento. Quer seja uma paixão, quer seja uma sensação, quer seja uma visão. Agora, o ponto aparentemente contraditório em tudo que eu estou dizendo é que você não pode atingir a morte urânea sem passar o amor urânio, que corresponde à morte filosófica, esse despojamento, essa embriaguez divina absoluta, onde todos os controles desaparecem e os opostos coincidem. As fronteiras são desfeitas. Se de fato você está em profundo estado de amor, o controle e as fronteiras desaparecem. A menos que você não tenha atingido o pico máximo. Já no amor terreno, não, você está sempre no controle de ter em troca alguma coisa que é foco do teu prazer. Então, liberta absolutamente. O eu desaparece. E no lugar dele fica a essência do próprio amor. E no outro, o foco é o meu objeto de apego. Embora eu morra e vá até o Hades para resgatar aqueles que eu amo profundamente. Sócrates não está dizendo que alguém não vá ao Hades resgatar desapegadamente. Ele está dizendo: se você vai até o Hades, morre em função de resgatar o prazer que o outro te dava, isso não é uma entrega, uma dissolução. Isso, o foco está na tua individualidade. Se você salva uma criança de 5 anos de idade, se eu te fizer a pergunta: você salvaria da morte uma criança de 5 anos de idade que está na beira de um poço para cair e morrer? Seria muito estranho se eu dissesse para você: eu não. Por que eu deveria salvar? Eu seria tido como alguém insensível, desumano, ou qualquer coisa desse tipo. Eu
diria, claro que salvo. Mas se alguém me perguntar, por que você salvaria? Aí eu acharia estranha a pergunta. Poxa, mas essa pessoa me perguntar por que eu salvaria uma criança de 5 anos de idade. É estranha essa pergunta. E ele insistiria, me diz por que você salvaria? Por que você salvaria, Mariana? Eu vejo essa questão aí do interesse, não estar interessado nem na sua própria vida. Porque a morte seria... Não, a pergunta que eu fiz é por que você salvaria? Isso serve para qualquer um. Por que você salvaria? Sei por quê. Eu salvaria porque no meu inconsciente seria minha obrigação ter que salvar. Eu estaria comigo também por quê? Pelos atos, por dever. Então, por que você deve isso? Exatamente. Por quê? Pela construção da sociedade, que se eu não fizesse isso, eu seria... Nossos valores nos ensinam. Você está me dizendo todo o tempo, eu seria expulso da sociedade, eu seria rejeitado, eu. É um ato extremamente egoísta. O foco cai em você. No amor urânio, esse eu não existe. A pergunta é, então, é possível em vida, em algum momento, você ter acesso a isso que é o objeto maior do seu amor, no caso de Plotino Uno, né? Desse processo de retorno, de retorno da alma, espírito, até chegar ao Uno, que é a unidade primeira, é o seu lugar de origem, digamos assim. Então a pergunta é, em Platão e nesses diálogos, a perspectiva dessa morte no sentido do êxtase místico, onde de fato você perde a sua pessoalidade, perde a sua pessoalidade. Vislumbra-se isso ou isso só é um movimento de Plotino para frente? Portanto, já depois ou se pode falar em êxtase em Platão, em contemplação mística não só religiosa nesse aspecto que eu falo. Olha, a êxtase é um termo grego que significa sensação. E essa é uma sensação que transcende aos limites dos sentidos. Embora Kant tenha usado o mesmo termo para significar a sensação no sentido dos 5 sentidos. Porque vai da estética. É porque o Kant andava todos os dias no mesmo lugar, na mesma esquina, no mesmo posto, caminhando com o mesmo cachorro. É apenas uma brincadeira. Coincidência dessa. Essa foi uma sensação forte. Olha. Quer dizer que minha entrada foi triunfal. Ainda dizem que fantasmas não existem. Mas proceda. Eu estava apenas lembrando que, como Kant era muito rigorosamente ético, então ele andava todos os dias. Andava o quê? Todos os dias ele andava na mesma rua. Com o mesmo cachorro. Que fazia xixi no mesmo posto. E diga-se de passagem, nunca jamais saiu de sua própria cidade. Não é Mariana, é Francisco. Olha, essa morte, que é uma analogia, ou que é idêntica ao amor e à embriaguez, é estranho falar sobre ela, porque nós estamos viciados e condicionados a escutar a palavra morte como sendo o fim das sensações. A gente diz que um corpo morreu quando ele para, desanima. Né?
Mas a morte filosófica vai além disso. O filósofo pode morrer enquanto vive. Quando é que ele morre? Se você, a moda de Descartes, tentar imaginar a sua própria morte, você pode fazer o seguinte: você retira os pés, retira as panturrilhas, retira as coxas, o tronco, os braços, vai retirando. Retira a cabeça. E depois você retira todos os membros do corpo que sobra nessa retirada do seu pensamento. Quando você vai abstraindo, vai retirando, sobra alguma coisa para você retirar? Depois de ter retirado todas as partes do corpo? Aquele que retira e que vai retirando é algo dentro de você, presente em forma de pensamento. Esse pensamento das retiradas, quando retira tudo, ele pode ter ainda algumas imagens mentais. E se eu for retirando essas imagens e retirando essas imagens do meu pensamento e retirar todas as imagens, ainda sobra alguma coisa? Só. O quê? A vontade de retirar mais coisas. Não. Aquele que retira. Então veja, quanto mais você morre filosoficamente, mais você se encontra com a vida de si mesmo. A morte para o filósofo é a morte pensada. Quando eu penso a morte, a minha, porque a morte do outro eu posso pensar, mas a minha própria morte eu não posso pensar. Você se depara com esse pensamento metafísico com uma surpresa. Esse algo abstrato, invisível e incorpóreo dentro de mim, que eu chamo de pensamento e alma, depois de retirar todas as camadas, inclusive as camadas da imaginação, ele sobrevive. E quanto ele mais insiste em retirar camadas de si mesmo, mais ele se fortalece. Só que ele se fortalece de uma forma peculiar. Ele se fortalece com aquilo que não tem imagem, que não tem limitação espaço-temporal. Ele se fortalece com aquilo que é auto-evidente. Porque ao acompanhar o meu raciocínio nessa retirada, se você está me acompanhando, você percebe e você compreende algo dentro de você que sobrevive a todas as retiradas. Algo que quanto mais você procura retirar, permanece. Depois de quebrar todos os limites, ainda sobra alguma coisa dentro de você, a saber, a vastidão infinita daquilo que a água não molha, que o fogo não queima, que o tato não pode tocar e que nenhuma das coisas sensíveis pode abranger. Então, com isso, Platão mostra uma distinção precisa entre sentir e pensar. E mais, entre pensar imagisticamente, ou seja, imaginar, do pensamento metafísico completamente abstrato. Eu continuo insistindo nesse paradoxo das duas mortes, dos dois amores, que estranhamente terminam se encontrando, porque é morte em um caso, é morte no outro, você pode... Mas eu estava pensando novamente aqui, estranhamente, se você bebe até perder o controle, aí do outro lado, por isso que eu perguntei sobre o êxtase, porque o êxtase me leva justamente a uma nulidade, né? A um nada no qual, como você colocou aí, mestre Eckhart diz assim, em um não lugar onde o leão, a mosca e o anjo são o mesmo. Sim. Onde não existe, portanto, diferença. Os opostos como se confundem. Exato.
Mas eu estava pensando aqui que se for para o outro lado, que eu estou bebendo, e se a gente chegar a uma situação tal, por exemplo, se você chegar como alcoólico, você também apaga e termina, de fato, perdendo completamente consciência sobre o que eu estou querendo chamar a atenção para esse aspecto que parece paradoxal dos dois amores, das duas mortes, mas que no final o que acontece parece ser o mesmo. Você se perde, bem ou mal, mas você se perde. Você se perde, como dizia Magão, o primo dele se perde completamente na cachaça e continuava se perdendo e fabricava versos e poesias belíssimas. É tanto que ele dizia que o primo dele foi o primeiro filósofo que ele conheceu, esse cachaceiro, né? Porque ele de fato se perdia. E nesse outro aspecto, só por diferenciação estou dizendo mais positivo, você também se perde, porque é um não lugar, não tem mais nem o mesmo, nem o outro, nem diferença, nem nada. Então nos dois aspectos nós nos perdemos, nós morremos. Estranhamente, por isso que eu acho interessante que Platão coloque a academia e o ginásio do lado. Que as duas coisas caminham juntas, o pensar, o sentir. É quase como se nós estivéssemos preocupados em não incentivar a galera a beber tanto. Então eu diria assim, novamente você tem que fazer a distinção entre o amor pandêmico e o amor urânio. O amor pandêmico é uma queda. A paixão é uma queda deliciosa, mas é uma queda. O amor urânio é uma queda para cima. Você já viu alguém cair para cima? Não. É uma expressão de São Juan de la Cruz. Cair para cima. Na paixão pandêmica você cai para baixo. Você se torna um escravo. No amor urânio, a queda é para cima. Na embriaguez sensorial, você pode ir até as últimas consequências, até o coma. E isso não te levar à transcendência e ao êxtase místico. Mas através da embriaguez com o amor urânio, você não precisa do vinho físico, do galhoto. Porque ele é a própria filosofia. É a lucidez da própria filosofia. Embora eu possa considerar o seguinte: sem o amor pandêmico, você não sabe o que é o amor urânio. O amor pandêmico é a queda do filho pródigo, descendo ao ponto mais baixo dessa queda, até despertar novamente a vontade e a ascensão. E é impossível retornar ao paraíso sem ser expulso dele. Ninguém pode retornar ao paraíso sem ser expulso do paraíso. Eu não posso pensar sobre imortalidade se eu não tiver constantemente frente a frente com experiências de mortalidade. Eu só começo a pensar em mortalidade quando eu me deparo com a mortalidade. Então, o conhecimento, a sabedoria, não tem origem nos sentidos, mas começa a partir deles. É fácil na crítica, não é? Eu estou dizendo, eu jamais vou saber o que é o amor urânio se eu não tiver caído em todas as paixões pelas quais eu preciso passar. Sofrer com essas paixões. Então, aquela outra embriaguez, você pode comparar a do cara que canta: tocou nem o ébrio na bebida. A voz está ótima, então, esse é um amor pandêmico. Aí ele pode entrar em coma de tanto
beber, mas o foco do amor dele será sempre no foco objetivamente material. E ele vai beber todas, mas o amor orando não precisa nem beber todas. O outro chega a dizer para você: você me enganou, fingiu, você demonstrou ser uma coisa e é outra. Isso é amor platônico. Você projetar no outro o que você acha que está rolando, mas não está. Amor platônico no sentido vulgar que é colocado. Nesse momento o outro olha para você e diz: eu nunca te falei que sou isso. Foi você que me disse. Isso aí você viajou. Isso acontece constantemente nas relações, não é? Nos relacionamentos. Essa projeção, o Freud chega a dizer que quando você se apaixona, você não se apaixona pelo outro verdadeiro. Você se apaixona pela imagem que você faz do outro. A isso se dá um nome vulgarmente de amor platônico, a essa projeção que a gente faz do outro. E às vezes essa projeção é tal que você nem chegou na carta 3. Você nem viveu com o cara, nem viveu com a menina, e você está lá nos sonhos. Minha namorada, minha paixão, a ponto de ficar todinho. E ela nem sabe. Ela nem sabe. Você pode fazer essa projeção em relação ao desamor e pode fazer essa projeção em relação ao amor. Vulgarmente, quando você faz em relação ao amor, as pessoas chamam de amor platônico. Mas o amor platônico mesmo é esse Urânio que está acima e transcendente. Na verdade, era esse esclarecimento que eu queria, porque geralmente as pessoas falam muito de amor platônico, mas lembrando que você está usando o termo vulgarmente, né? Não é o termo correto, não é o pensamento de amor para Platão. Isso é do partido contrário, a filosofia. Ok, gente, muitíssimo obrigado. Eu realmente cheguei ao meu limite. Muito obrigado pela atenção. Por algo que não vai te dar prazer sensível. As coisas